Vambora! Vambora, sabadão, dia 15 de novembro. Vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre a NBA aqui no YouTube. Vamos aqui falar sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma rodada com 9 jogos, né? 9 jogos. Grandes atuações individuais nessa rodada de sexta. Não tivemos muitas surpresas, né? Na verdade, não teve nenhuma surpresa. Mas tivemos muitos jogos bons, hein? Muito jogo bom, muito jogo sendo decidido no clutch. Tivemos 2 jogos indo pra prorrogação, né? Inclusive Clippers e Dallas foi pra dupla prorrogação. Então tem bastante coisa, cara. Vitória do Golden State com o show do Stephen Curry. James Harden incorporando o vintage Harden. Lakers vencendo, Houston vencendo, Pistons todo esfacelado vencendo, enfim. Bastante coisa pra comentar. Tem demissão também de técnico, né? New Orleans Pelicans demitiu o Willie Green. Então, cara, bastante coisa pra falar no programa de hoje. Vamos aqui começar essa brincadeira. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo se, né, não for muito incômodo, né? Compartilhar, pegar o linkzinho, jogar aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, no Twitter. No Twitter não, porque o Twitter só tem gente raivosa, né? Não se envolvam com o Twitter. Por favor, não se envolvam com o Twitter. É a dica que eu tenho pra você. Mas joga nos seus grupinhos aí, manda pro seu amigo, enfim. Compartilha o conteúdo, manda pra geral. Uma dica, né, pra você que tá querendo fazer uma comprinha nesse final de ano, recomendo que você dê uma olhada na Centauro, né? Lá na Centauro você encontra diversas promoções em diversos produtos, não só produtos de basquete, mas produtos de esportes no geral, né? Você acha tudo lá, tênis, moletom, jersey, camisa normal, tênis casual, tênis de basquete, tênis para corrida, enfim, você acha tudo na Centauro e sempre tem promoções muito bacanas. E usando o cupom SWISH10 na hora da sua compra, na hora de finalizar a sua compra, você garante um desconto adicional de 10%, cara. Então, tá querendo comprar uma coisinha, tá querendo adiantar os presentes de Natal? Eu tô fazendo isso, tá? Eu tô adiantando os presentes de Natal para conseguir um precinho melhor. Se você quiser adotar essa mesma estratégia, na Centauro é bom porque além das promoções da própria Centauro, você tem aí o cupomzinho SWISH10, que aí você garante mais 10%. Então vai na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos, que eu tenho certeza que você vai achar algo que o agrade. E aí bota o cupomzinho para garantir esse desconto. E aí de quebra você já vai estar ajudando aqui o canal também, né? Já vai ajudar a máquina a girar, né? Vai ajudar a máquina a girar. Coisa linda. Então, diquinha essa, vai na Centauro, dá uma olhadinha lá. E vambora, né, cara? Vamos começar aqui o programa. Roda a vinheta e aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Beleza, pessoal. Vamos começar aqui então falando sobre New York Knicks e Miami Heat, né? Os dois times se enfrentaram lá no Garden. O Knicks sem Jalen Brunson, que tá fora aí, né? No último jogo ele acabou saindo do Garden com botinha ortopédica. Então já era esperado que ele não jogasse. De fato ele não jogou. Só que ele não jogou, mas Karl Anthony Towns jogou. Landry Shamet jogou. Rapaz. Josh Hart jogou. E aí com esses caras aparecendo, com o banco do Knicks fazendo um ótimo trabalho, tendo uma ótima noite, o Knicks conseguiu sair com a vitória 140-132. Só um detalhe, tá, que eu esqueci de comentar. Os jogos de ontem foram todos válidos pela Copa da NBA, tá? Só pra pontuar. E aí o Knicks venceu, né? O banco fez um trabalho excelente, como eu falei, né? O Towns veio para 39 pontos, fez um primeiro tempo de mais de 30 pontos, se não me engano. O Landry Shamet no segundo tempo foi absurdo, né? Dos 36 pontos que ele marcou no jogo de ontem, o que foi o career high dele, 30 foram só no segundo tempo, cara. Uma coisa absurda o que o Landry Shamet jogou. O Josh Hart veio para triple-double de 12 pontos, 12 rebotes e 10 assistências.
Então foi uma bela atuação ofensiva do Knicks. O Knicks que, na minha opinião, tá tendo o ataque mais gostoso de ver, cara. Tá muito legal ver esse ataque do Knicks, mano. Mike Brown tá dando uma cara muito bacana pra esse ataque. A defesa do Knicks não tem me agradado tanto. Eu acho que o Knicks tá frágil na parte defensiva. Tanto que ontem tomou 132 pontos, né? Em tempo normal, sem prorrogação. Então não é uma grande defesa. Mas o ataque tá compensando. E vitória, né? 8ª vitória do Knicks na temporada. A 6ª vitória do Knicks nos últimos 7 jogos, né? Knicks vivendo um momento muito bom e conseguindo, né, sobreviver à ausência do Jalen Brunson, enfrentando um ótimo time do Miami Heat, né? Não é que ganhou de qualquer um, ganhou de um ótimo Miami Heat. Então, vitória importante aí de Nova York, né, jogando em casa. Aí na sequência a gente teve o Orlando Magic vencendo o Brooklyn Nets, né? Foi um jogo bem mais difícil do que deveria, né? Beleza, o Magic tava ali, tava desfalcado e tudo, tava sem o Paulo Banqueiro, né? O Orlando Magic, né? Se não me engano. Exatamente, o Banqueiro não jogou. Então beleza, tava aí desfalque, mas pô, Brooklyn Nets, né, bichão? Porra, não dá pra passar raiva com o Brooklyn Nets. O Orlando Magic passou raiva, cara. Começou o jogo mal, tomando 36-27 no primeiro quarto. E se não é o Franz Wagner achando 2 bolas de 3 espíritas ali no final do jogo, cara, o Orlando podia ter perdido o jogo, bichão. Então, o Orlando correu bem mais riscos do que deveria, mas no fim, né? Vitória é vitória, saiu, né? Com a vitória na mala. 7ª vitória do Magic na temporada. A 6ª nos últimos 8 jogos. Orlando volta a ficar com campanha positiva, né? Então, foi bonito? Não. Empolgou? Não. Mas venceu. E é isso que importa. Franz Wagner foi o grande destaque, né? Com 25 pontos e matando as 2 bolas ali no final que resolveram o jogo. Tristan da Silva fez um ótimo jogo, viu? O alemão brasileiro Tristan da Silva veio para 22 pontos e 9 rebotes. Bom jogo do menino. Crescendo aí, né? Na ausência do Paulo Banqueiro, que eu acho que não vai demorar para voltar, não, né? Eu vi depois do jogo algumas imagens do vestiário do Magic e o Banqueiro tava sorrindo, brincando com os caras. Então eu não acho que a lesão dele é tão séria, não. Não deve ser um desfalque, né? Por tanto tempo, assim, né? Lá no Orlando Magic, que ainda tá tentando engrenar na temporada, né? Ainda não engrenou, mas tá no processo, né? Tá no processo. Quem tá totalmente engrenado é o nosso Detroit Pistons, né? Eu, como grande entusiasta desse time do Pistons, estou muito animado, estou muito empolgado, né, com o que eu estou vendo, especialmente, né, vendo esse time todo esfacelado de lesões conseguir se manter vencendo, né? Depois de já vencer o Chicago Bulls sem basicamente todos os seus principais jogadores, ontem, de novo, sem Cade Cunningham, sem Jalen Duren, sem Jaden Ivey, sem Al-Star Thompson, sem Tobias Harris. De novo, sem todos esses caras, eles voltaram a vencer, bicho. Enfrentando o Philadelphia. O Detroit Pistons venceu por 114-105. O Javonte Green, né, que foi importante também na vitória contra Chicago, fez mais um jogo muito bom, né? 21 pontos, 9 rebotes para ele. Detroit chegou à sua 11ª vitória na temporada, a 9ª vitória seguida de Detroit, coisa que não acontecia desde 2008. Desde 2008, Detroit não vencia 9 jogos seguidos na NBA. Se mantém, né? Faz a manutenção da liderança do leste. E, mano, que fase vive o Detroit Pistons, né, mano? Que fase vive o Detroit Pistons, que fase vive o JB Bickerstaff. O trabalho dele excelente. Já foi um trabalho excelente temporada passada, mas nesse ano, cara, tô gostando muito do JB, mano. Tá dando a cara dele pro time, né? Você vê que o Pistons tem uma identidade de jogo. É um time que não negocia fisicalidade, intensidade, e eu gosto, cara. Gosto de times que jogam assim, né? E com o título do Thunder temporada passada, ficou provado que times que jogam nesse nível de intensidade
que tem essa fisicalidade lá em cima, que conseguem se impor fisicamente ao adversário, são times que conseguem ir longe. E Detroit tá sendo esse time, cara. Ah, falta arremesso, o perímetro ofensivo não é dos melhores. Concordo, falta arremesso. Mas esse time compensa muito a falta de arremesso com muita vontade, com muita dedicação. Isso faz diferença, bicho. Isso faz muita diferença. Um elenco engajado, né, muitas vezes supera a falta de peças. E esse time do Pistons é muito engajado, mano. Você vê que os caras estão ali, todo mundo por si. Assim, não por si, tá todo mundo pelo outro, né? Isso é muito foda, cara. Isso faz muita diferença no final do dia. E essas vitórias de Detroit com esse tanto de desfalque vai muito nisso, mano. Se é um elenco que não tá fechado, se é um time que não tá engajado, não vence assim não, mano. Ainda mais enfrentando um bom time de Filadélfia, com o Tyrese Maxey jogando pra caralho. Não ganha. E Detroit tá ganhando, mano. Tá ganhando. Fez um baita quarto período, depois de sofrer no terceiro quarto. Cara, excelente, mano. Excelente. 11 vitórias na temporada, só 2 derrotas, só perdeu um jogo em casa até agora. Esse Detroit, mano. Olho nesse time, tá? Não sei por quanto tempo que o Pistons vai se manter no topo da conferência, mas estão deixando os caras sonhar. Estão deixando os caras sonhar. E a gente tá falando de uma camisa muito pesada, né? Pra galera aí que acredita na força da camisa da NBA, cara, a camisa de Detroit é uma das mais pesadas que tem, bicho. Então, tem que respeitar, mano. Tem que respeitar muito. E repito, sem Cade Cunningham, Jalen Duren, os 2 melhores jogadores do time na temporada, sem Jaden Ivey, Alstar Thompson e Tobias Harris, mano. Isso é muito foda. Isso é muito foda. O menino que também merece destaque, até pegar os números dele aqui, é o... Aqui, ó. Dennis Jenkins, tá? Esse menino veio do nada, ninguém sabia quem que era esse moleque. Mano, 19 pontos, 8 assistências, 5 bolas de 3. Esse moleque tá jogando muita bola, bicho. Muita bola. E ontem, diferente dos outros jogos e tal, a gente viu um Detroit chutando bem pra 3, né? Eu falei da falta de arremesso de 3. Ontem, Detroit, mano, chutou 17-41 pra 3 pontos, irmão. Né? E esse Dennis Jenkins tá aparecendo aí como um cara que pode ser parte da solução dessa questão dos arremessos de 3 de Detroit. Né? Quero até puxar aqui os números. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Você pega aqui. Ofensivo, arremesso. Ó, Detroit, até o momento, tem o... Pera. Aqui, ó, Detroit... Detroit tem um aproveitamento para 3 de 35,6%. Não figura nem no top 10, tá? Nem no top 10. Em bolas convertidas por jogo, em média, Detroit tem 2, 3, 4. A quinta pior média, com 11,4. E é o terceiro time que menos tenta a bola de 3. Então a bola de 3 é uma questão nesse Pistons. Só que com o Danny Jenkins aparecendo, com o Duncan Robinson ganhando cancha, né, Javonte Green, né, esse time pode, né, com o que já tem, começar a melhorar no quesito. Né? Pode ser que Detroit nem precise ir pro mercado buscar mais arremessadores. Eu buscaria, tá? Eu, se fosse Detroit, iria no mercado, na trade deadline. Mas talvez não, cara. Se o Danny Jenkins, pelo menos, se mantiver nessa pegada que ele tá nos últimos jogos, ele pode ser uma parte fundamental da solução nessa questão das bolas de 3. E aí Detroit, mantendo essa pegada física, mantendo essa produção no garrafão, Detroit, não sei se mantém, mas até semana passada era o time com melhor aproveitamento e com melhor volume dentro do garrafão dentro da NBA. Né? Um absurdo. Então se Detroit manter essa pegada no garrafão com esse arremesso de 3 caindo um pouquinho mais, vira um time muito mais perigoso, cara. Muito mais perigoso. E eu gosto, cara. Gosto muito desse time, mano. Gosto demais mesmo. Sou fã, né? Sou fã de Detroit, não tem jeito. Enfim. Grande vitória de Detroit e derrota, né?
complicada pra Philadelphia, mas foi... Pô, não julgo o Philadelphia por ter perdido, não. O Philadelphia também tava desfalcado, tava sem o Embiid, né? Então, dá pra passar um paninho pra Philadelphia. E pegou um Detroit voando, fora de casa. Não crucifico os Sixers. Não crucifico os Sixers. Assim como eu não crucifico também o Blazers por ter perdido pra Houston, né? Apesar do Blazers não ter feito um grande jogo e tal, a defesa do Blazers ontem foi bem abaixo, né? Não achou o time de Houston. Cara, fora de casa, com Houston, com Şangun e Alperen Şangun jogando com Şangun e Kevin Durant, perdão. Com Şangun e Kevin Durant jogando pra caralho. Pô, era um duelo difícil pros comandados do Mestre Splinter. Era um jogo difícil, cara. Eu entendo que o Splinter... eu tô chamando ele de Splinter, né? Por causa do Mestre Splinter. Eu entendo que o Splitter não tomou, né, as melhores decisões em termos de rotação. Acho que ele errou em algumas rotações. Deixou, né, seus melhores jogadores muito tempo no banco e colocou lineups em quadra que não eram as melhores possíveis. Mas ontem era uma noite muito difícil para vencer Houston, cara. Houston fez, na minha opinião, seu melhor jogo na temporada, cara. Melhor jogo, tipo, no primeiro tempo, cara, Houston foi pro intervalo vencendo por 9 e, cara, distribuindo 14 assistências, cometendo só 3 turnovers, rodando muito bem a bola, distribuindo muito bem a bola, matando 9 bolas de 3 com aproveitamento de 50%. Né, o Şangun já metendo um 12-6-3 no primeiro tempo, o Kevin Durant metendo 20 pontos, completamente imparável. Ontem tava difícil enfrentar Houston, cara. Né? Tava difícil. O Blazers até foi bem ali nos rebotes, conseguiu ali, né, controlar os rebotes, conseguiu alguns bons pontos de segunda chance, mas só isso também, cara. Né? E aí no segundo tempo, o Houston não tirou o pé. Terceiro quarto, o Houston chegou a abrir 23, né? O Blazers conseguiu diminuir um pouquinho ali a diferença e tal, diminuiu para 14 indo pro quarto período, se aproveitando ali da defesa em zona de Houston, que o Ime Udoka não abre mão, né? Mas ontem até que deu certo, não dá para criticar o Udoka ontem não. E aí o quarto período foi protocolar, tipo, o Udoka até manteve os titulares por mais tempo, né, no quarto período, até porque na Copa da NBA, saldo de pontos, né, diferencial de pontos conta como critério de desempate, então faz sentido você tentar abrir o máximo de vantagem possível para no fim ali você ter o critério a seu favor. E não teve jeito, cara, é um jogo muito duro para Houston, mano. Para Houston, ó, era um jogo difícil para Houston, mas pro Blazers acabou se tornando um jogo muito mais difícil pela forma como o Houston não errou. Não errou, cara, não errou. Baixíssimo número de turnovers, baixíssimo número de erros. E teve, né, o individual do Durant, o individual do Şangun aparecendo demais. Şangun meteu um 25-10-9, ficou a uma assistência do triple-double pela 18ª vez na temporada. Parece que todo jogo o Şangun fica a uma estatística do triple-double, né? Ele sempre flerta com o triple-double. Ou é um rebote, ou é uma assistência. Impressionante. Mas sim, jogou pra caralho, metendo 4 bolas de 3. Tipo, um dos melhores jogos dele na carreira. Um absurdo que o Şangun jogou. Durant veio pra 30 pontos. Natural. O Jabari veio pra 22. Né? O Rich Shepard fazendo um bom jogo também. Então, ontem foi difícil pro Thiago Splitter, mano. Ontem foi complicado. Splitter que foi assistente de Houston, né? Inclusive o Şangun antes do jogo teceu vários elogios ao Thiago Splitter, que ontem teve uma noite difícil, né? Uma noite difícil aí pro Blazers. 6ª derrota do Blazers, 8ª vitória do Houston Rockets, que tá aí, né, com 8 vitórias nos últimos 9 jogos. Vive grande fase. Aí a gente teve o primeiro jogo que foi pra prorrogação na rodada, que foi Bucks e Hornets. Jogaço. Puta jogo bom pra caralho, né? Surpreendentemente, né? Um jogo bom, acho que ninguém esperava que fosse um jogo tão equilibrado assim, e de fato foi. Com o Knipel fez um puta de um jogo, 32 pontos, 3 steals, foi ele que levou o jogo pra prorrogação, inclusive. Só que, do outro lado, o tal do Giannis, mano, tava numa noite daquelas, né? 25 pontos, 7 rebotes, 18 assistências. 18 assistências. Estamos falando do career high do homem em assistências.
Não, perdão, foi a segunda maior marca dele de assistência na carreira, tá? É a maior marca de um jogador em uma partida nessa temporada. Igualou com o Cade Cunningham, que também conseguiu 18. Foi o quarto jogo de mais de 25 ou mais pontos, 15 ou mais assistências na carreira do Giannis. Só o LeBron, né, como ala, tem mais jogos desse do que o Giannis. É um absurdo, cara. É um absurdo que o Giannis jogou. O Point Giannis, né, fazendo um trabalho excelente. E aí, pra ele distribuir tanta assistência, sinal de que os seus companheiros foram bem convertendo. E de fato, Kyle Kuzma veio pra 29 pontos, Ray Rollins veio pra 20, né? O Bucks na prorrogação foi muito dominante, né, metendo 18-5. Então, cara, bela vitória de Milwaukee, chegando à sua 8ª vitória na temporada, 5ª vitória em casa. O Bucks que ainda não perdeu na Copa da NBA, né? Tá 2-0. E o Hornets, apesar da derrota, bicho, cara, tem muito que elogiar, velho. Né? Hornets competindo muito bem. Com o Knipel, hoje, na minha opinião, é o Rook of the Year, tá? Hoje meu voto é com o Knipel pra Rook of the Year. Ele lidera os novatos em partidas de 30 pontos nessa temporada. Ontem foram 32 com 60% de field goal. Muita maturidade. Um menino que eu, particularmente, já esperava que fosse ter um impacto imediato, né? Se vocês puxarem os vídeos que eu fiz durante o draft e no pós-draft, eu sempre bati no ponto que o Knipel, ele chegaria pronto para contribuir. E é o que a gente tá vendo. Com o Knipel já sendo um dos melhores jogadores de Charlotte na temporada, sendo protagonista em vários jogos, mano. Muito bom, cara. O Charlotte fez um draft excelente. Esse moleque tem um potencial muito bacana. Kalkbrenner também, né? Tá fazendo uma temporada muito boa até aqui. Lidera a NBA em field goal. Então, mano, Charlotte tá com um futuro bem promissor, mano. Bem promissor mesmo. Ontem perdeu, mas... Mano, sai de cabeça erguida demais, mano. O time jogou bem. Levou o Bucks pra prorrogação. O Bucks Bucks em casa, né? O Bucks só perdeu 2 jogos em casa na temporada, velho. Então foi uma atuação muito boa do Charlotte. Na prorrogação faltou perna, faltou gás. O Bucks sobrou. Acontece, né? Mas foi um puta jogo e... Com o Knipel é bom pra caramba, mano. Esse moleque é muito bom. Esse moleque é muito bom. Aí a gente teve Minnesota vencendo o Sacramento Kings lá no Tiger Center. 124-110. Julius Randle, Anthony Edwards foram os destaques aí do time, né? Julius Randle veio para 26 pontos com 11 rebotes. E o Anthony Edwards veio para 30 pontos. Mais um jogo de 30 pontos do Anthony Edwards. DiVincenzo também fez um jogo muito bom. 20 pontos para ele. E aí, né, Minnesota sai com a sua 6ª vitória nos últimos 7 jogos. 4 vitórias seguidas para Minnesota. E o Kings, né? Que teve o Russell Westbrook conseguindo um triple-double, mais um triple-double pro Westbrook, 13 pontos, 10 rebotes e 13 assistências pro Westbrook. Ele que foi titular, né? Russell Westbrook promovido a titular. Kings perdeu seu 10º jogo na temporada. O Sabonis também, né? Veio pra 34-11, mas, né? Adiantou de nada. Kings tá aí na famosa draga, só esperando o rebuild. Só esperando o rebuild. Aí a gente teve o Lakers vencendo o New Orleans Pelicans por 118-104. Um jogo que, assim, não vou falar que... Nossa, o Lakers foi brilhante contra o Pelicans. Cara, não foi brilhante, mano. Você que assistiu o jogo, você vai concordar comigo. O Lakers passou longe de ser brilhante. Mas o Lakers mostrou coisas interessantes nesse jogo. Mostrou coisas interessantes, né? Acho que a principal delas... foi o DeAndre Ayton, né? DeAndre Ayton fazendo um dos seus melhores jogos na temporada, foram 20 pontos com 16 rebotes para ele. É uma coisa que eu gostei muito do Ayton ontem, na verdade dele e do Luka, né? Foi como a dinâmica dos dois funcionou em meio às blitz que o Pelicans mandou, né? Ontem a gente teve um Luka sofrendo blitz, sofrendo dobras o jogo inteiro, basicamente. Né, foi o jogador nessa temporada que mais sofreu dobras em um só jogo entre todos, né? Em meio às dobras que o Pelicans mandou, uma das principais alternativas que o Luka achou foi o DeAndre Ayton, né? Conectando ótimos passes com o Ayton. O Luka terminou o jogo com 12 assistências. Eu acho que umas 5 ou 6 foram pro Ayton. E o Ayton aproveitando, né?
pontuando, sendo agressivo, atento, né? Então acho que dentre, né, as boas notícias que o Lakers teve nesse jogo, o DeAndre Ayton, a forma como ele conseguiu se aproveitar do espaço gerado, da gravidade gerada por conta das dobras que foram enviadas ao Luka, acho que essa foi a principal notícia. Foi o principal ponto positivo do Lakers ontem. Uma outra coisa que eu gostei do Lakers ontem foi a produção do time em contra-ataque. Né, o Lakers não vem sendo um time muito produtivo em contra-ataque, muito por conta da ausência do LeBron. Né, o LeBron é um cara que ajuda muito nos contra-ataques, né, porque é um trem-bala desgovernado, né, em transição. Então o Lakers não vem sendo muito produtivo em contra-ataque, mas ontem foi. Né? Ontem foram 22 pontos de contra-ataque para o Lakers. Então foi um ponto positivo também. O Austin Reeves fez um bom jogo de 31 pontos, 6 assistências. Eu gostei da forma como o J.J. Redick usou o Austin Reeves mais sem bola, se movimentando mais sem bola, não deixando ele parado só para ir para isolation. Né? Acho que foi algo positivo. Até porque com o Luka sendo dobrado toda hora, não dava pro Reeves ficar parado, né? Então ele tinha que se movimentar para produzir. E ele fez isso. Então acho que foi um outro ponto positivo. Agora, algumas coisas eu não gostei. A principal delas foi a insistência do J.J. Redick nessa lineup bizarra com Kinnett, Vando e Smart e Jackson Hayes. Cara, ele usou essa lineup ontem umas 2 vezes. E nas 2 vezes que ele usou essa lineup, o time piorou. Né? Ele usou no primeiro quarto, que foi onde o Lakers desperdiçou uma vantagem de 16 pontos. Né? Por conta dessa lineup totalmente disfuncional. E no quarto período ele usou de novo. E o que aconteceu? Uma vantagem de 20 caiu para 10 no último quarto. Então essa insistência do J.J. Redick nessa lineup, com esses 4 caras juntos, pra mim foi uma loucura. Outra loucura pra mim é o J.J. Redick ter deixado o Marcus Smart chutar 10 bolas de 3, gente. Pô, com todo respeito ao Marcus Smart, mas não dá, né? Não dá, ele acertou o quê? Uma? Acho que ele acertou uma bola de 3, mano. Pô, não dá, né? Porra, você tem Reeves e Lucas, você vai deixar o Smart chutar 10 bolas de 3? Porra, aí fica complicado, hein, J.J. Redick? Caralho, pô. O cara tem uma puta comissão ali com Nate McMillan, Scott Brooks e... Porra, não tem um pra falar o J.J. Que tal eu pedir pro Smart parar de arremessar, hein? Pô, não tem um cara pra falar isso? Não tem um cara pra falar pro J.J. Redick... Ô, J.J., pô, essa lineup aí com Reyes, Vando, Kinnett... Pô, vamos parar de usar essa lineup? O que você acha? Hã? Que tal parar de usar essa lineup, hein? Ou você quer usar muito o Vando com o Smart pra ter ali uma defesa de perímetro forte e tudo? Ou bota pelo menos o DeAndre Ayton nessa lineup. Não bota o Jackson Hayes. Acho que esses 2 pontos principais, essa lineup bizarra e as 10 bolas de 3 que ele deixou o Smart chutar, pra mim foram os 2 principais pontos negativos do Lakers ontem. Mas no geral, assim... Igual eu falei, não foi uma apresentação encantadora, mas venceu. Luka conseguiu números muito bons em meio às inúmeras dobras que ele sofreu. Saiu com 24 pontos, 12 assistências. DeAndre Ayton teve um dos seus melhores jogos na temporada, como eu falei, 20 pontos e 16 rebotes. Inclusive foi o quarto 20 e 10 do Ayton na temporada, cara. A temporada do Ayton é muito boa, viu? Né? Dando aqui o braço a torcer, eu que fui um grande crítico da contratação do Ayton, por eu desconfiar da motivação dele... Porque, uma coisa que eu sempre deixo claro, eu nunca duvidei da técnica do Ayton. Sempre achei ele tecnicamente um pivô bom. Meu problema era com a motivação, com a fisicalidade. Achei que ele não ia estar tão motivado. Ele tá. A temporada dele é excelente até aqui. Inclusive, segundo ESPN Stats Info, ele é o primeiro jogador do Lakers desde o Shaq, em 2002, a ter 20 pontos e 15 rebotes com 90% dos arremessos. Acertando, né, 90% dos arremessos. É o primeiro desde o Shaq. Então, mano, a temporada do Ayton é muito boa até aqui, viu? Vamos ver se ele vai se manter nessa pegada durante toda a temporada. Vamos ver como é que vai ser esse time quando o LeBron voltar. LeBron volta na terça-feira contra o Jazz, né? Contra o Jazz ele volta. Mas até o momento, boa temporada do Ayton. E os resultados estão aí. São 9 vitórias em 13 jogos pro Lakers e 2-0
em Copa, na Copa da NBA. Sobre o Pelicans, mais uma derrota. Derrota essa que custou o cargo do Willie Green, né? Saiu hoje a informação de que o Willie Green foi demitido do New Orleans Pelicans, informação do Shams Charania. Deixa eu botar aqui na tela para vocês, ó. Aqui, ó. Informação do Charania. O Willie Green tá demitido, o James Borrego vai assumir o comando do Pelicans de forma interina. Assim, não tinha como sustentar mais, né, cara? Eu já cheguei a comentar um tempo atrás sobre a questão do Willie Green, que eu não via muito futuro para ele nesse time. É um trabalho que engessou, um trabalho que estagnou e nessa temporada regrediu. Né? Eu entendo todo o contexto de lesões do Pelicans, também não é um elenco maravilhoso, mas dava para fazer mais, né, mano? Pô, começar 2-10 numa temporada onde o Pelicans não pode ir mal porque trocou a sua pick de draft para Atlanta, é complicado, tá? Não sei se o Borrego vai melhorar as coisas, não sei, mas o Willie Green não dava mais, cara. O Willie Green não dava mais. E é isso, o Pelicans agora tá sem técnico, vai ficar com o Borrego, que teve, né, experiência na NBA, treinou o Charlotte durante um tempo, né? Até acho que ele fez um trabalho ok lá em Charlotte, não acho que ele foi tão mal. E vamos ver, cara, o Pelicans, sinceramente, é um time que eu tenho pouquíssimas, para não dizer nenhuma esperança, nenhuma expectativa. O que me deixa chateado em relação ao Pelicans é ver o Trey Murphy sendo completamente desperdiçado, né, cara? O Trey Murphy é um jogador que se encaixaria em uma cacetada de contenders. E ele tá lá, mano, sofrendo com o Pelicans. Ontem ele meteu 35 pontos, não adiantou de nada. Pô, alguém, por favor, resgate o Trey Murphy. Eu faço esse apelo. Resgatem Trey Murphy, gente. Por favor. Por favor, façam isso. Enfim. Sobre a vitória do Lakers é isso. Clippers e Dallas. Esse aqui foi um dos melhores jogos da rodada. Pra mim, só não foi o melhor porque teve Warriors e Spurs, que pra mim foi melhor. Mas Clippers e Dallas, mano, mó jogão, dupla prorrogação. Cooper Flag aparecendo ali no final e tal, importante. Najee Marshall fazendo um ótimo jogo. Só que quem resolveu a brincadeira foi ele, né? O barba do demônio, o barba do capeta, jogou pra caralho, ele que vem, né, tentando salvar esse Clippers, e ontem conseguiu, né, mesmo o Clippers fazendo muita força pra perder, James Harden foi lá, resolveu a brincadeira, entregou, acho que dá pra cravar, né, o melhor jogo dele na temporada e uma das melhores atuações dele nos últimos anos. Simplesmente um triple-double de 41 pontos, 14 rebotes, 11 assistências, tendo um aproveitamento, cara, de 13 de 25 nos arremessos e 6 de 12 para 3 pontos, mano. Foi um jogo absurdo do James Harden, matando a bola da virada ali na prorrogação, aparecendo nos clutches. Cara, o Harden jogou demais, mano. Harden jogou demais. Esse que foi o 8º triple-double dele pelo Clippers, o que coloca ele como o maior, né, como o líder, né, em triple-doubles na história da franquia. Ele que já é o líder de triple-doubles em 2 franquias, no Clippers e no Houston. Tipo, um absurdo, James Harden. Foi o 17º triple-double de mais de 40 pontos para ele na carreira. É a segunda maior marca da história da NBA. Acho que o primeiro deve ser, talvez, o Jokic, se não me engano. É o primeiro triple-double de mais de 40 pontos na história do Clippers. Nunca aconteceu na franquia. É o jogador mais velho a conseguir um triple-double de mais de 40 pontos na história da NBA. É bizarro, cara. Bizarro o que o James Harden fez, carregando totalmente esse time do Clippers. E grande resultado, cara. Grande resultado para Los Angeles. O Clippers sai com a sua 4ª vitória na temporada, tenta se recuperar desse começo horrível. E o Harden, mano, se tem um cara que não dá pra criticar nesse time do Clippers, é o Harden, mano. Ele tá tentando pra caralho. E ontem conseguiu, né? Conseguiu. E isso diz muito sobre o que é o Clippers nessa temporada, porque olha o que o Harden teve que fazer pro Clippers ganhar desse Dallas totalmente moribundo. Desse Dallas totalmente disfuncional. Olha o que ele teve que fazer, mano. Foda, né? É foda. E sobre Dallas, cara, assim, competiram e tudo e tal. O Cooper Flag teve bons momentos ali no jogo. Mas, mano, o Dallas é um time muito ruim, cara. O Jason Kidd é muito ruim, tá fazendo um trabalho horrível, né? As decisões de Dallas nos clutches, cara, foram todas as piores possíveis.
Todas as piores possíveis. A única jogada boa de Dallas no clutch ontem foi a do Cooper Flag que forçou a segunda prorrogação. Que foi uma jogada dele, basicamente. Foi pra dentro, trombou na massa e conseguiu a sexta. Não foi uma jogada desenhada pelo Kidd. Todas as jogadas que deveriam ter sido desenhadas pelo Kidd foram horríveis, né? Então, cara, é um time que, cara, que fase é o Dallas, mano. Que fase vive o Dallas. 10ª derrota dos caras, 7ª derrota em casa. Puta que pariu. Complicado, hein? Complicado, hein, meu Dalão? Tá foda. E aí, né, velho, encerrando a rodada, a gente teve o melhor jogo da rodada, ao meu ver, que foi Golden State e San Antonio, os dois voltando a se enfrentar, né? De novo em San Antonio, de novo lá no Texas. E de novo, o Curry jogou pra caralho. E de novo, comandou o Warriors pra vitória. Né? 109-108 foi o placar final. Um jogo equilibrado, um jogo tenso, um jogo onde, né, o Spurs chegou a abrir 10 pontos no quarto período e tomou a virada, né? Um jogo onde o Curry foi absurdo, 49 pontos, metendo 17 no terceiro quarto, sendo que 14 foram seguidos, né? Mais um terceiro quarto onde ele brilha contra San Antonio, né, conseguindo jogadas importantíssimas, né? Teve um end one que ele conseguiu ali no final do jogo, que foi brincadeira, fora a cacetada de bola de 3 que ele converteu durante todo o jogo. Ainda foi ele, né, que matou os lances livres que deram a vitória pro Warriors, né? Então foi um jogo incrível de Stephen Curry, mais uma atuação absurda dele. Ele que igualou com o Luka como jogadores com mais atuações de 40 pontos nessa temporada, né? 3, né? O Curry já tem 3 atuações de 40 pontos. Surreal, cara. Surreal. Só que não só ele, né? Eu acho que tem outros personagens desse Warriors que merecem destaque. Gary Payton ontem fez um jogo muito bom, bem na defesa. Inclusive, na jogada do Fox, que foi a última jogada do jogo, né? Onde o Fox tentou o game winner. Quem tava marcando ele era o Gary Payton, né? Então, o Gary Payton aparecendo na defesa. Ele matou 2 bolas de 3 ali no quarto período que foram importantíssimas. Tirou do coração das cartas aquelas 2 bolas de 3. Então ele merece muito destaque. O menino Will Richard foi titular de novo e de novo correspondeu. Gostei muito do jogo dele. Matando bola de 3, aparecendo bem na defesa. É um menino que tem um potencial bem legal. É uma pena que ele tá na mão do Steve Kerr, né? Que é o pior treinador da NBA desenvolvendo jovens. Mas é um menino bom. Menino bom, tá jogando bem. Draymond Green ontem foi um leão. Draymond Green, cara, o jogo inteiro marcando o Embi, desafiando o Embi em toda a posse, conseguindo ir bem em várias. Sofreu em outras, mas normal, é o Embi. Você não vai parar o Embi toda a posse. Mas o Draymond Green ontem foi um guerreiro. Jimmy Butler ontem jogou muito bem. Mais um bom jogo do Jimmy Butler. Quem mais dá pra destacar? Cara, o Paul James, que matou algumas bolas de 3 importantes também durante o jogo. Né, inclusive no quarto período. O Al Horford defensivamente foi bem. No ataque ele foi muito mal, mas na defesa ele foi bem. Quem mais dá pra destacar? Buddy Hield foi mal, Moses Moody foi mal, Quinton Post foi mal. Acho que são esses, cara. Basicamente são esses que merecem destaque. E o maior deles, obviamente, é o Curry. Surreal que ele fez. Cara, bizarro, cara. O Curry é muito absurdo, né, mano? Ele é muito absurdo. E sobre San Antonio, velho, porra, mais uma vitória que eles deixaram escapar, mano. Era um jogo que dava muito pra San Antonio vencer, como eu disse. Os caras chegaram a abrir 10 no quarto período, né? Não aproveitaram. O Ibanyama mesmo com 26-12, com 3 tocos, não saiu vitorioso. San Antonio ontem vacilou muito, né, cara? Né? Devin Vassell fez um jogo muito ruim. Muito abaixo. O Castle, eu não achei que o Castle jogou mal, mas em comparação aos últimos jogos, ele não foi tão bem quanto nos últimos jogos, né? Não conseguiu marcar o Curry fez o que quis, né? O que não é demérito do Castle também, porque o Curry é o Curry, mas assim, o Castle não conseguiu ter muito impacto também na defesa. O banco do Spurs ontem não foi tão bem como vinha sendo, tirando o Julian Champagne, que foi bem, matando bolas de 3 importantes no segundo tempo, inclusive. O De'Aaron Fox, cara, até o clutch time, até os últimos 3, 4 minutos de jogo, ele vinha bem. Só que o clutch do De'Aaron Fox foi horroroso. Horroroso, errou tudo no clutch. Inclusive, a última jogada ter sido, né, feita pro Fox,
é uma loucura, né? Pra mim o Mitch Johnson ele tava completamente em Nárnia. Porque o cenário da última posse era Warriors ganhando por 1, San Antonio com a posse faltando 6 segundos. O Draymond Green que tava marcando o Wembanyama tava com 5 faltas. Né? E San Antonio precisava de só uma cesta pra ganhar o jogo. Uma cesta simples. A jogada natural, a jogada mais lógica, ao meu ver, obviamente, falando aqui, né, da minha casa, era bola no Wembanyama, deixa ele resolver. Por quê? Porque ele vai ter a vantagem da altura no garrafão. Se o Draymond Green for fazer a falta, vai botar ele na linha do lance livre, onde se ele acertasse os dois, ele dava a vitória para San Antonio. Se o Draymond Green ficasse com medo de fazer a falta e marcasse de forma um pouco mais soft, o Embi ia conseguir a cesta. Entendeu? Então, a jogada mais lógica pra mim era bola no Embi. Seja num lobby, seja botar ele no post, enfim. Era dar a bola na mão do Embi ali no post. Porque você precisa de só 2 pontos e você tem uma girafa de 2,40 ali no post. Que tava jogando bem pra caralho. Não. O que o Mitch Johnson faz? A isolation do Fox. Fox que tava errando tudo no clutch, a jogada foi nele. E aí ele errou. Errou o arremesso, ele que já tava errando tudo no clutch, errou mais uma. E aí, bicho, não teve jeito. San Antonio saiu com uma derrota que pode fazer muita diferença lá na frente. Nesse Oeste, mano, você não pode perder jogos vencíveis. E esse era um jogo muito vencível pra San Antonio, cara. Todo respeito ao Warriors, mas era um jogo muito vencível pra San Antonio. Vacilou muito, cara. Vacilou muito. E o Golden State não perdoa, né? O coisa ruim, o cramunhão não perdoa. E aí o Warriors saiu com essa grande vitória, segunda vitória seguida contra San Antonio, 8ª vitória do Golden State na temporada. E o Curry, ele é assustador, cara. Que privilégio é poder assistir esse maluco, mano. Que privilégio. Então, é isso, minha gente. É isso que eu tenho pra hoje, né? Espero que você tenha gostado do episódio. Se gostou, avalie com seu like, né? Para dar aquela moralzinha. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa a notificação. Vai lá na Centauro, dá aquela olhadinha nos produtos e usa o cupom SWISH10 para conseguir 10% no produto que te agradar. E é isso, tá bom? Obrigado a todos pela audiência. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Hoje vai ter pós-jogo, né? Sendo de madrugada, então fica ligado. Grande abraço, beijo no seu coração e tchau.